No Rádio MP Entrevista de hoje, nós vamos conversar com a promotora de justiça de Governador Valadares, na região leste de Minas Gerais, Mariana Diniz, sobre as ações do MPMG pelos direitos das crianças e adolescentes. Olá, promotora Mariana, seja muito bem-vinda ao Rádio MP Entrevista. Qual que tem sido o papel do Ministério Público do Estado para o fortalecimento dessa rede nessa região de Valadares, Vale do Rio Doce de uma maneira geral? A gente começou, com um trabalho específico na comarca de Valadares, de forma mais específica ainda no município de Valadares, com uma iniciativa intersetorial, interinstitucional, mas com uma iniciativa principal, por parte do Ministério Público, de articular uma rede de políticas públicas. É o que a gente chamou de Grupo de Articulação de Rede de Políticas Públicas. Foi uma iniciativa inspirada num grupo de articulação de rede que já se desenvolvia aqui na questão da violência doméstica. E aí a gente, percebendo essa necessidade, a primeira Promotoria de Justiça de Governador Valadares começou a convidar mesmo, gestores e integrantes, do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, para começar aí rodadas e reuniões para criar, esse grupo, criar esse espaço de discussão, porque a gente fala muito de sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente e fica parecendo algo ali muito abstrato, algo sem uma concretude. E a gente começou a ter essas reuniões, culminando então com a estruturação, desse grupo de articulação de políticas públicas, reuniões mensais, envolvendo então o sistema de justiça, a política de atendimento, que a gente chama de eixo de promoção de direitos, aí representado principalmente pelas políticas de atendimento do município, o eixo defesa, que é o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, e nessas reuniões mensais a gente discute, questões relacionadas à política pública. A gente percebeu nesse caminho a necessidade de estabelecer comissões temáticas diante das complexidades da realidade aqui da região. E a partir daí a gente foram estabelecidos então uma comissão de políticas públicas para adolescentes ameaçados de morte, que vem trabalhando em fluxos, em perspectivas e possibilidades para além do PPCAM. A gente tem uma comissão também, de atualização legislativa e uma comissão de cultura de paz nas escolas. E uma outra comissão que se estruturou e virou aí um grupo autônomo de articulação também na área da infância e da juventude é a comissão de matriciamento. Essa comissão de matriciamento, ela trabalha articulando o atendimento em casos concretos. Então, mensalmente, essa comissão também se reúne com os técnicos, para discutir casos de crianças e adolescentes de forma individualizada. Então, aqui em Valadares, a gente conseguiu caminhar através muito de um trabalho do Ministério Público, da primeira Promotoria de Justiça, da 14ª Promotoria de Justiça. Primeiro, articulando um grupo de articulação de políticas públicas, que é o GAR, num plano geral, no momento que a gente dialoga com gestores, com a organização da sociedade civil, sobre as políticas públicas, de atendimento à criança e adolescente. Então, a gente identifica vácuo de políticas públicas, ou seja, onde não tem política pública, onde é necessário construir essa política, definição de fluxos e articulações. E a gente tem, por outro lado, com relação às demandas concretas e individuais de crianças e adolescentes, a comissão de matriciamento. Então, a gente estabeleceu aqui dois planos de articulação de rede. E aí, no âmbito da Acrédica, Vale do Rio Doce, que é a coordenadoria, das promotorias de justiça, da infância, juventude e educação, nós começamos um projeto esse ano de levar a possibilidade pelo menos desse matriciamento para outras comarcas, para outros municípios, a partir da demanda dos colegas, com um projeto de grupos intersetoriais, que visa exatamente fomentar no âmbito dos municípios esse espaço de discussão para atender crianças e adolescentes, em situação de risco social, de acolhimento institucional familiar, e a gente vem desenvolvendo esse trabalho aí junto com os colegas aqui da região do leste. O que já deu para identificar com esse trabalho, com esses grupos, o que já deu para identificar em relação à situação, das crianças e adolescentes na região? O que a gente percebe é que, embora a gente tenha, uma prioridade absoluta estabelecida na Constituição Federal, estabelecida no Estatuto da Criança e Adolescente, dos demais diplomas legais que integram, esse sistema protetivo, a gente percebe que essa prioridade, infelizmente, ainda não é uma realidade, Então, a gente precisa, que eu digo, o Ministério Público, ele
precisa sensibilizar o gestor acerca da importância de se debruçar sobre a construção da política devidamente adequada à realidade do município. Então, quando a gente fala de construção de planos, né, do plano municipal, por exemplo, da primeira infância, né, que é um projeto que, inclusive, a gente percebe que essa prioridade absoluta, ela precisa de um movimento, né, e é um movimento intersetorial para ela efetivamente se concretizar, né, no plano realmente das crianças e dos adolescentes. E eu percebo também que, em relação aos casos concretos, né, da criança e adolescente, a gente também precisa avançar na política de atendimento, unidades, equipamentos que estejam realmente devidamente preparados para atender às demandas das nossas crianças e adolescentes e também das suas famílias. Recentemente, né, com o lançamento do plano aí pela primeira infância, do MPMG, né, a gente viu que dos 853 municípios, menos de 50 tem planos para a primeira infância implantados. Isso, assim, gera ao mesmo tempo que é um desafio para o Ministério Público, tanto que lançou esse plano, mostra a gravidade da situação, né? Ou seja, os gestores não estão empenhados nessa questão. De fato, a gente percebe, né, que existe essa necessidade. Eu acho que o Ministério Público tem esse papel, né, de indutor de políticas públicas, de sensibilização dos gestores, né, acerca de demandas que são extremamente importantes, né? Então, muitas vezes o gestor ele fica ali absorvido com algumas questões, né, que são inerentes à gestão do município e precisa muitas vezes ser sensibilizado que a gente precisa construir, de fato, políticas que vão construir, né, que vão pavimentar o atendimento às crianças, né, crianças que nem nasceram ainda, adolescentes que são as crianças de atualmente. Então, que a gente não tem mais condição de ficar, entre aspas, apagando incêndio. A gente precisa, de fato, estruturar algo para o presente, para o futuro, até porque a gente lida com questões orçamentárias, né, então a gente fala de políticas estruturais, né, que precisam ser construídas ao longo do tempo, né, de forma responsável com relação ao recurso público que é empregado. O que a gente realmente vê nessa caminhada na área da infância e juventude é que a gente precisa ser a voz dessas crianças e desses adolescentes, junto aos gestores, né, para mostrar da importância, de fato, né, de investir nessa política, que é uma política prioritária, com base constitucional, mas que muitas vezes fica relegada a segundo, terceiro, quarto plano, infelizmente. Todas essas ações que a senhora está me contando, né, que a promotoria está levando adiante, elas já fazem parte desse plano para a primeira infância, ou como é que vai ser daqui para frente a atuação? O governador Valadares construiu, né, de forma intersetorial, né, o plano da primeira infância, né, aqui. Mas ele, no momento, ele ainda demanda uma apreciação legislativa, né, o Ministério Público até promoveu audiência pública para trazer uma maior participação social na construção desse plano, né, e dentro do plano da primeira infância e a atualização da legislação municipal, né, que a gente luta tanto para atualizar, a gente prevê, né, uma base legal, tanto para esse grupo de articulação de rede de políticas públicas, né, e também para essa comissão de matriciamento, porque o que acontece, infelizmente, é que na atuação nessa área, a gente percebe, né, que a gente tem infelizmente, muitos retrocessos, né, então a gente caminha e muitas vezes não consolida. Acontece, por exemplo, uma mudança de gestão, uma transição, né, entre ali os integrantes daqueles grupos, e aquele trabalho ali ao longo dos anos, ele não se sustenta e a gente tem que lutar ali para conquistar aquele espaço novamente. Então, de fato, o plano da primeira infância, ele tem o poder também de conferir base legal para uma série de espaços que vão sendo construídos, né, muitas vezes ali através de reuniões, começa sempre muito ali informal, entre aspas, né, a gente sempre instaura um procedimento, né, para legitimar, né, todo esse trabalho do Ministério Público, mas no plano mesmo municipal, né, é importante que a gente construa os planos estabelecendo, prevendo já esses espaços, né, de articulação das políticas públicas, até para permitir, né, a participação, né, de organizações da sociedade civil e da sociedade como um todo na construção dessas políticas. E governador Valadares já tem um plano, promotora? O plano, ele está para ser apreciado pelo Poder Legislativo, né, ele já passou aí pela construção, né, uma construção inicial, e foi remetido para o Legislativo apreciar, né, mas ainda não iniciaram ali as tratativas mesmo no âmbito do Poder Legislativo. Então, a gente está aí caminhando,
né? Ainda não é um caminho ainda que já foi finalizado. E o Ministério Público tem alguma participação na elaboração desse plano? Ele foi chamado a contribuir? Como é que está sendo isso? A gente é convidado, né, a contribuir, né, no sentido de trazer, acho que até mesmo a realidade na hora de construir qualquer plano, né? A gente precisa ter um diagnóstico social. E esse diagnóstico social, ele é feito ouvindo todos os integrantes desse sistema de garantias. Todos contribuem dentro do seu recorte, dentro da sua ótica, dentro da sua área de atuação. Então, para a gente construir um plano e fazer o diagnóstico, a gente precisa ouvir o Ministério Público, a gente precisa ouvir o Poder Judiciário, a gente precisa ouvir o sistema de justiça, precisa ouvir o Conselho Tutelar, precisa ouvir o CMDCA, precisa ouvir os técnicos das unidades da área da saúde, da assistência, da educação, a segurança pública. Então, assim, a construção do plano demanda escuta, demanda diálogo, né? E um dos integrantes aí dessas escutas, desses diálogos, né, deve ser também o Ministério Público. Mesmo porque o Minas pela Primeira Infância prevê, né, esse auxílio às prefeituras, esse apoio. Exato, né? São parceiros, né, que vêm somar esforços, né, nessa luta, né, conosco, né, nesse projeto tão grandioso e tão importante. Então, a gente realmente quer caminhar de mãos dadas. É uma união de esforços mesmo, né? E isso é o sistema de garantia de direitos, né? O bonito do sistema de garantias é isso. Nada mais é do que está lá na Constituição, né? É dever do Estado, da sociedade, da família, né? Velar pelas crianças e adolescentes. Então, sozinho a gente não consegue caminhar e não deve caminhar. A gente precisa realmente que o sistema de garantias ele caminhe fortalecido, unido e coeso. Eu acho que essas iniciativas do Ministério Público demonstram muito esse nosso espírito, né, um espírito cooperativo, um espírito de diálogo mesmo. No Rádio MP Entrevista, a gente conversou com a promotora de justiça de Governador Valadares, na região leste de Minas Gerais, Mariana Diniz. Até a próxima. Do Ministério Público de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.